Bom dia, meus amigos, meus alunos, e vamos aqui para a correção da semana 2 do plano de estudo tutorado do segundo ano do ensino médio. Já estamos aí no volume 3, e esse aqui vamos falar hoje da semana de número 2 com a correção desses exercícios. Hoje o tema vai ser medidas de quantidade de calor. Então, medidas de quantidade de calor, o que seriam essas medidas de quantidade de calor? É a energia liberada em uma reação que aquece uma quantidade conhecida de água. É possível medir a variação da temperatura do sistema e calcular a quantidade de calor transferida. Então, isso porque a quantidade de calor é diretamente proporcional à massa da substância. Vejam bem, se atentem a essa parte. A quantidade de calor é diretamente proporcional à massa da substância que está sendo aquecida, e a diferença de temperatura, que aqui a gente vai trabalhar com ΔT, delta significa variação, temperatura final menos temperatura inicial. Quanto maiores forem a massa da substância que é aquecida e a variação dessa temperatura sofrida por ela, maior será a quantidade de calor necessária para aquecer esse sistema, ok? Se uma grandeza é diretamente proporcional a duas outras, então é também diretamente proporcional ao produto delas. Por que a gente falou isso? Porque a gente falou que a quantidade de calor é diretamente proporcional à massa da substância e à diferença dessa temperatura, tá? Então, se essa grandeza é diretamente proporcional às duas outras, então é também diretamente proporcional ao produto delas. Ou seja, a quantidade de calor é proporcional à massa, a quantidade de calor é proporcional à variação da temperatura, então a quantidade de calor é proporcional ao produto dessas grandezas, que seria a massa multiplicada pela variação desta temperatura. Visto isso, a constante de proporcionalidade indicada nessa expressão matemática é conhecida como calor específico e é representada pelo símbolo C. Então, a gente vai ter uma constante de proporcionalidade representada por C, que a gente vai chamar de calor específico. Daí, a gente tem a nossa formulazinha montada do cálculo da quantidade de calor. Ou seja, Q, que é a quantidade de calor, vai ser igual à massa da substância, massa do corpo, multiplicado pelo calor específico, que é essa constante de proporcionalidade, multiplicado pela variação da sua temperatura, que é a temperatura final menos a temperatura inicial. Mas o que é esse calor específico? Na física, a gente explica que calor sensível, calor específico, é o calor que provoca uma variação de temperatura no corpo, sem que ele mude de estado físico. Ou seja, não vai haver mudança de sólido para líquido, nem de líquido para gasoso. Então, esse é calor sensível ou calor específico, tá? Então, a nossa formulazinha de novo aqui, explicando o que seria esse calor específico. Então, a M é dada pela massa do corpo, que é a quantidade de calor recebida ou cedida, né? E delta T seria a variação da temperatura, que é a temperatura final menos a temperatura inicial. E o C é o calor específico, que é uma constante de proporcionalidade que é característica de cada corpo. Cada corpo vai ter o seu calor específico, tá? Isso é uma propriedade específica da matéria. Muito importante. Então, a capacidade térmica é uma característica do corpo e não da substância, tá? O que é essa capacidade térmica? A minha capacidade de absorver ou de perder calor. Então, portanto, diferentes blocos de alumínio têm diferentes capacidades térmicas, apesar de serem da mesma substância, tá? Um pode ser mais espesso do que o outro, né? Então, capacidade térmica é uma característica do corpo e não dessa substância. E o calor específico é uma característica da substância e não do corpo.
Então, cada substância possui o seu calor específico. Então, dentro desse primeiro exemplo aqui, eles podem ter capacidades térmicas de absorver diferentes, porém o seu calor específico é o mesmo, porque eles são do mesmo material que é alumínio. Só para frisar isso aí, para ficar bem gravadinho na nossa mente, tá? Então, aqui nós temos as unidades de calor. As unidades de calor que a gente mais vê aí é a caloria, que é representada pela sigla Cal, e o Joule, representado pela sigla J. E tem uma outra sigla também, que é comum vocês encontrarem em principalmente ar-condicionado e aparelhos de refrigeração, que é o BTU, que é o British Thermal Unit. O BTU é a quantidade de calor para elevar uma libra de água de 63 graus Fahrenheit para 64 graus Fahrenheit. Então, essa aí é uma unidade já americana, né? Visto que Fahrenheit é uma unidade de medida de temperatura que é utilizada nos países de língua inglesa. Aqui a gente usa mesmo o graus Celsius. E Joule é uma unidade adotada pelo Sistema Internacional para a Energia. Então, toda vez que eu for falar de energia, eu vou falar em Joule, porque pelo Sistema Internacional de Medidas, ele adota o Joule para ser como a unidade de medida de calor oficial. E o que seria a caloria, então? A caloria é definida como a quantidade de calor necessária para elevar 14,5 graus para 15,5 graus. O que seria isso? Então, é a quantidade de calor necessária para que eu eleve 1 grau Celsius uma quantidade de 1 grama de água. Então, aqui está a representação da caloria. Se eu for aquecer através de uma fonte de calor esse pote de água aqui de 14,5 para 15,5, 1 grama de água, isso é a definição de caloria, ok? Então, a gente vai utilizar mesmo, são duas unidades de medida. A unidade de calor no Sistema Internacional, que é o Joule, e a caloria, que é a quantidade de calor necessária para variar 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de água. O que seria isso, então? Uma caloria equivale a 4,186 joules. Isso é para a gente conversão direta no Sistema Internacional de Medidas. Ok? São essas duas unidades que nós vamos adotar. Praticando. No número 1. No preparo de uma xícara de café com leite, são utilizados 150 ml, ou 150 gramas de café, a 80 graus Celsius e 50 ml, 50 gramas de leite, a 20 graus Celsius. Qual será a temperatura do café com leite? Aí ele fala, utilize o calor específico do café igual ao calor específico do leite. Para a gente resolver essa questão, nós vamos lá para a nossa formulazinha matemática, que quantidade de calor é igual ao quê? A massa da substância multiplicada pelo seu calor específico, que é a nossa constante, multiplicado pela variação da temperatura. O que é essa variação de temperatura? Temperatura final menos temperatura inicial. Então, observando isso aqui, a primeira coisa que ele fala é que a soma das quantidades de calor ela deve ser nula. Por quê? Porque ele falou que é para utilizar o calor específico do café igual ao calor específico do leite. Senão nós teríamos duas fórmulas aqui, tá? Porque temos duas substâncias diferentes. Aqui ele pede para utilizar o mesmo calor específico. Então, assim a gente vai ter que a quantidade do café mais o calor do leite vai ser igual a 0. Então, o que eu vou ter? Massa do café multiplicado pela constante do café multiplicado por ΔT, que é a variação de temperatura dele, mais a massa do leite multiplicado pelo coeficiente do calor específico do leite multiplicado pela sua variação de temperatura, que vai ser igual a 0, porque falou para se anular, ok? Então, vamos lá. Massa do café que foi utilizada, 150 gramas, multiplicado pelo calor específico do café, que ele nos deu aqui, que é 1. Temperatura final, eu estou querendo saber qual que é, menos a temperatura inicial do café, que é 80. Mais
a massa do leite que ele me deu, que foram 50 gramas, vezes o calor específico do leite, que ele pediu para ser o mesmo, que é igual a 1, vezes a temperatura final do leite, que eu não sei qual que é, menos 20, que é a sua temperatura inicial, que é igual a 0. Aqui eu vou começar a resolver. 150 vezes 1 é a mesma coisa que 150, e 50 vezes 1 também dá 50. Então, como eu tenho um parênteses, eu vou multiplicando aqui, ó, 150 vezes TF, mais, menos 150 vezes 80. Então, eu vou ter 150 TF menos 150 vezes 80, 12.000. Mais 50 vezes 1, 50. 50 vezes TF, 50 TF. Menos 50 vezes 20, 1.000. Então, eu vou pegar a letra menos as letras, 150 menos 50 e 12.000 menos 1.000. O que acontece? 150 mais 50, 200 TF. Como 12.000 é negativo e o 1.000 também é negativo, eu somo os dois e conservo o sinal, 13.000. Então, eu vou ter na próxima regra aqui, temperatura final vai ser igual a, jogo letra para um lado, número para o outro, 13.000 dividido por 200. Então, a minha temperatura final vai ser de 65 graus Celsius. Então, qual será a temperatura do café com leite? Vai ser de 65 graus Celsius. Portanto, correspondendo à letra A. Resolução, tempinho aí para você que quer tirar um print. Pronto, vamos adiante. O número 2, ele fala o seguinte. Dois blocos A e B feitos do mesmo material apresentam os seguintes dados iniciais. Então, eu tenho o bloco A, que tem massa de 10 gramas e temperatura menos 20. E tem o bloco B, de massa 30 gramas e com a temperatura 40 graus Celsius. Após troca de calor somente entre eles, e uma vez estabelecido o equilíbrio térmico, a temperatura final dos blocos será igual a... O que acontece, pessoal? Esse equilíbrio térmico, a gente lembrando que calor é uma energia em trânsito, não é isso? A gente viu isso na última aula lá. Se calor é energia em trânsito que flui do corpo quente para o corpo frio, até que se estabeleça um equilíbrio térmico. E aí ele quer saber a temperatura final desses blocos. Como a gente vai começar a resolver isso aqui? A soma das quantidades de calor ela deve ser nula. Por quê? Ela deve ser nula? Porque eles vão atingir o equilíbrio térmico. Então, a quantidade de calor de A mais a quantidade de calor de B vai ser zero. Anulando as quantidades de calor, a gente tem a mesma fórmula. Massa de A vezes o calor específico de A, multiplicado pela variação da temperatura, mais a massa de B vezes o calor específico de B, vezes a variação da temperatura, igualando a zero, porque a quantidade de calor delas elas vão estar em equilíbrio térmico. Transferindo massa de A, 10 gramas, multiplicado pelo seu calor específico, vezes a temperatura final, que a gente não sabe qual que é, mais a temperatura final, que é menos, mais. Dois sinais negativos, eles se tornam positivos. Por isso que está aqui TF menos TI da fórmula. Porém, o 20 aqui é negativo, menos com menos, se tornou sinal positivo. Mais da fórmula massa de B, que é 30, multiplicado pelo calor específico de B, menos o que multiplica a temperatura final, menos a temperatura inicial, que é 40. Isso tudo igualado a zero. Então, lá na nossa alternativa, a gente vai ter, multiplicando isso aqui, 10 vezes T, 10 vezes C, 10C, 10C TF, mais 10 vezes 20, 200C. Mais 30 vezes C, 30C. 30C vezes TF, 30CTF. 30CTF vezes menos 40, 2.200C, que é igual a zero. Então, eu vou ter aqui, ó, no final das contas, 30 mais 10, eu vou ter 40CTF, que é igual a 1.200 menos 200.
letras para um lado, números para o outro. 40 CTF, que é igual a 1.000. Eu vou tirar 1.200 menos 200. Próximo aqui, letras para um lado, número para o outro. Eu vou ter 1.000 TF, que é igual a 1.000 sobre 40, que vai dar 25 graus Celsius. Por que eu tirei o calor específico? Porque ele fala aqui que a soma das quantidades de calor ela deve ser nula. E os blocos A e B, eles são feitos de quê? Do mesmo material. Se eu não quisesse colocar essa letra C aqui no meio, eu poderia ter colocado 1 aqui, Derlon? Poderia. Então, eu poderia ter colocado o calor específico deles igual a 1. Daria a mesma coisa. Por isso que aqui eu deixei o calor específico aqui e depois eu anulei ele lá no final. Por quê? Eles são feitos do mesmo material. Então, a temperatura final dos dois blocos vai ser de 25 graus Celsius, correspondendo à letra D. Tempinho aí para você tirar o seu print da resolução. E vamos para o número 3. Que quantidade de calor é liberada por uma reação química que é capaz de elevar de 20 graus Celsius para 28 a temperatura de 2 kg de água, considerando o calor específico da água igual a 1 caloria por grama através de graus Celsius. Aí eu quero saber aqui agora qual a quantidade de calor que essa reação vai liberar. Então, a quantidade de calor é dada pela quantidade de calor, que é igual à massa da substância, multiplicado pelo seu calor específico, multiplicado pela variação da sua temperatura, que é a temperatura final menos temperatura inicial. Então, portanto, vamos pegar nossos dados. Qual que é a massa dessa substância? 2 quilos, que corresponde a 2.000 gramas. Qual que é a temperatura inicial? 20, que eu quero elevar ela de 20 para a temperatura final, que é 28. Qual que é o calor específico da água? 1 caloria por grama grau Celsius. Então, retirados os dados do problema, somente jogar na nossa linda fórmula aqui, que vai ser Q igual a M vezes C vezes delta CT, que eu tenho quantidade de calor, que é igual a 2.000 da massa, vezes 1, que é o calor específico, vezes 28 menos 20, que é a temperatura final, menos a temperatura inicial. Então, a minha quantidade de calor vai ser 2.000 vezes 20, que dão 16.000 calorias. Então, a quantidade de calor liberada por essa reação vai ser de 16.000 calorias. Ok? Resolvido, então, o número 3 da nossa questão aí. O número 4. 1 litro de água está a temperatura ambiente de 22 graus Celsius, recebendo todo o calor de uma reação química que libera 25 quilocalorias. Qual será a temperatura final da água? Densidade da água, 1 grama por ml ou 1 kg por litro, e o calor específico da água, de 1 caloria por grama para cada grau Celsius. Então, olha só, a quantidade de calor recebida pela água é... Então, a quantidade de calor é de 25 calorias, quilocalorias. 1 quilocaloria corresponde a 1.000 calorias. É como se fosse equiparar unidades de massa. 1 quilo não são igual a 1.000 gramas? Então, 1 quilocaloria correspondem a 1.000 calorias. Então, se eu tenho 25 quilocalorias, eu tenho 25.000 calorias. Ok? Só convertendo isso aqui para a gente entender melhor. A densidade da água é de 1 kg por litro, certo? Então, a massa de 1 litro de água é 1 kg. É isso? Ou seja, 1.000 gramas. 1 kg tem 1.000 gramas. Compreenderam isso aqui, pessoal? Eu estou trabalhando a massa de 1 litro de água. Falou que a densidade dela é de 1 kg para cada litro. Ou seja, 1 litro de água pesam exatamente 1 kg. Certo? E 1 kg eu tenho qual valor correspondido em massa? Eu correspondo em 1.000 gramas.
Adiante, o calor específico da água que ele deu aqui é de 1 caloria por grama a cada grau Celsius. Então, diante desses dados, eu vou ter que a temperatura inicial da água é igual a 22 graus Celsius. Então, até então, só retirei os dados do exercício. Vamos para frente aqui, jogar na nossa fórmula. Quantidade de calor é igual a massa multiplicado pelo calor específico, multiplicado pela variação dessa sua temperatura. Então, o que eu vou ter nessa brincadeira? A quantidade de calor é igual a massa vezes o calor específico, temperatura final menos a temperatura inicial, que é o ΔT. Então, vou ter a minha quantidade de calor, que é de 25.000, que era de 25 quilocalorias. Nós transformamos em caloria, 25.000 quilocalorias, que é igual à massa da água, que era de 1 litro, que corresponde a 1 quilo, que é a mesma coisa que 1.000 gramas, vezes o calor específico da água, que é 1, vezes a temperatura final, menos 22, que é a temperatura inicial. Então, eu tenho letras para um lado, número para o outro. 25 mil está multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo. 25.000 dividido por 1.000, 25. Eu vou ter temperatura final menos 22, ok? Na realidade, eu vou ter a temperatura final passando o 22 para o outro lado, que ele está negativo, ele passa para o outro lado positivo. 25 mais 22, 47 graus Celsius. Então, a temperatura final da água vai ser de 47 graus Celsius, esse número 4. Tempinho aí para vocês tirarem um print da resolução e vamos adiante. O número 5. Alunos de um curso da USJT realizam todos os dias 30 minutos de ginásticas para manter a forma atlética. Um deles deseja perder alguns quilos de gordura localizada para entrar em forma e é orientado pelo professor a fazer uma ginástica monitorada, na qual terá que despender, ou seja, perder 15 quilocalorias por minuto. Analisando a tabela abaixo, aí a gente tem as substâncias com o nosso valor calórico. Glicose 3,8, carboidratos 4,1, proteínas 4,1 e gorduras 9,3. Olha para você ver como o valor calórico da gordura é bem acima dos demais. Quantos quilos de gordura esse aluno perderá depois de 93 dias de atividades de ginástica? Suponha que sua alimentação diária seja de 2.500 quilocalorias inalteradas. Então, eu quero saber quantos quilos de gordura que esse aluno vai perder depois desses 93 dias de atividade de ginástica, sendo que a alimentação dele é de 2.500 calorias. Ok? Então, vamos rodar aqui para a gente pegar esses dados e resolver essa brincadeira. Primeira coisa, lá no exercício falou que ele faz 30 minutos de atividade diária. Ok? Então, se ele faz 30 minutos de atividades diárias, então ele vai ter 15 quilocalorias, ele perde 15 quilocalorias por minuto. Se ele faz 30 minutos, ele vai perder quantas quilocalorias? É igual a X. Então, na realidade, uma regra de 3 simples, né? 15 vezes 30, que vai ser 450 quilocalorias. 450 quilocalorias por quê? A cada dia. Porque ele vai fazer 30 minutos de atividade por dia. Ele perde 15 quilocalorias por minuto e vai fazer 30 minutos de atividade durante os 93 dias. Ou seja, ele vai queimar 450 quilocalorias por dia. Então, em 93 dias, ele vai perder 93 vezes essa quantidade de quilocalorias. 93 vezes 450, que vão dar 41.850 quilocalorias de gasto energético. Ok? Se a gordura
tem 9,3 quilocalorias, de acordo com a nossa tabelinha lá no exercício, por grama, o que vai acontecer? Se ele queimar 41.850 quilocalorias nos exercícios físicos por 30 minutos em 93 dias, então essa quantidade aqui já está calculando nos 93 dias. O que vai acontecer? Se ele queima 9,3 quilocalorias para cada grama, que é o valor energético da gordura. E ele vai queimar 41.850 quilocalorias, então ele vai queimar X gramas de gordura. 9,3 vezes X, que é igual a 41.850 vezes 1. X vai ser igual a 41.850 dividido por 9,3, que vai ser igual a 4.500 gramas. Convertendo isso aqui, 4,5 quilos. Ou seja, nesses 93 dias, o nosso atleta aí, ele vai queimar 4,5 quilos de gordura. Logicamente, pessoal, que esse dado é um dado matemático e que, considerando que ele vai queimar somente gordura, né? Portanto, no nosso corpo a gente tem outros gastos calóricos e não é exatamente esse valor, mas na teoria, considerando que ele vai queimar somente gorduras, ele perderia em 93 dias em 93 dias ele queimaria 4,5 quilos de gordura. Então, a alternativa correta é a letra D do nosso exercício aí. Então, chegamos ao final da correção do PET aí, volume 3, semana 2, sobre medidas de quantidade de calor. Espero que vocês gostem, anotem todos os exercícios e mandem foto no privado aí para o professor, tá? Estou aguardando as atividades de vocês, segundo ano, para registrar aqui na nossa aula, para nosso registro. Fiquem com Deus e até a próxima aula.